dos prêmio Reira Costa ativa o prêmio de para engenharia médio para um prêmio de apoiar estudantes de seus mesmos impostos novas aprender a maneira como aprendemos e nos relacionamos cada vez mais digital. Bem, dessa forma, se faz necessário expandir as fronteiras do conhecimento, apoiando os alunos em sua jornada de aprendizagem. Não apenas dentro da escola, mas de forma híbrida, ocupando também os espaços de interação virtual. Bom, e para ampliar os nossos conhecimentos hoje, em nosso webinar sobre ensino híbrido, convidamos o especialista Leandro Holanda, que vai nos trazer caminhos possíveis para apoiar as práticas engajadoras. O Leandro, que é mestre em ciências pela USP e especialista em tecnologias educacionais pela PUC São Paulo, é cofundador da Tríade Educacional e possui experiência como educacional em escolas privadas e como especialista em educação em empresas. É também professor de metodologias ativas na pós-graduação do Instituto Singularidades. Participou de formações sobre STEM na Atlanta e na Universidade de Stanford. É um dos autores do livro Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação, lançado em 2015 pela editora Penso e indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Ele também é organizador da obra STEM em Sala de Aula, lançada em 2020 pela editora Penso. Bom, vocês que estão nos assistindo, vocês vão poder participar do nosso webinar com perguntas pelo chat ao longo da apresentação. Nós vamos interagindo através do chat, ok? Leandro, seja muito bem-vindo, obrigado, e é com você agora. Isabel, muito obrigado. Bom, agradeço demais o convite. É um prazer poder estar conversando com vocês. Sou professor e quero fazer dessa fala uma fala de professor, para professores, né? Então, sei dos desafios que a gente tem vivido, principalmente na ideia de ensino remoto, e a gente vai tentar, então, conversar um pouco sobre essa ideia de ensino híbrido também, e como esse conceito se transformou ao longo dos últimos meses, né? Então, a gente conhecia o ensino híbrido em 2015, que a gente tinha experimentado, do qual a gente escreveu um material, eu vou mostrar aqui qual é, mas hoje a gente está falando de uma conceitualização um pouquinho diferente, porque é um ensino híbrido que vem atender também a uma logística que veio por conta da pandemia, né? Então, essa é uma discussão importante para a gente. Então, eu vou passar aqui um pouco pelos slides, e aí eu queria só mostrar aqui, na verdade, as obras que eu já participei. Então, esse livro de ensino híbrido foi um material que a gente construiu por meio da experiência de um grupo de professores. Então, nós éramos em 16 professores e coordenados pela Lilian Bassic, pelo Adolfo Tanzi e pelo Fernando Trevisani. E nesse grupo a gente passou um ano experimentando ensino híbrido. Então, eram professores de escolas públicas, privadas, do norte, do sul, enfim, de vários estados, várias regiões, em várias realidades também, ensino médio, educação infantil, ensino superior, e a partir dessas experiências a gente trouxe esses relatos, e essa é uma obra de a gente fez essa pesquisa em 2014, o livro é de 2015, então
esse conceito de ensino híbrido ele se transformou muito ao longo da pandemia. A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. E a outra obra mais recente é a do STEAM, que eu organizei com a Lilian Bassi, que tem autores também muito legais nessa obra. A gente está falando um pouco sobre aprendizagem baseada em projetos. Então, para mim também é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre essa temática de projetos junto com o ensino híbrido, porque também é algo que me interessa, é algo que eu acredito muito na educação. Bom, eu dividi aqui, na verdade, nós dividimos aqui, todo o time da organização, a nossa conversa em 3 blocos. Então, cada um desses blocos vai trazer uma temática, a gente vai tentar trazer recursos também para a sala de aula, e ao final de cada bloco, eu vou convidar a Isabel de volta para a gente fazer um bate-papo e também para que a gente possa responder as perguntas de vocês. Então, como professor, é muito importante que vocês interajam, que vocês coloquem perguntas, que vocês coloquem dúvidas, comentários, e aí no final de cada bloco a gente pode trazer essas questões aqui para a gente conversar. Então, o primeiro bloco vai ser sobre ensino híbrido. Vamos tentar clarear um pouco sobre do que a gente está falando quando a gente fala de ensino híbrido, o que é, como esse conceito se transformou, o que a gente entende como ensino híbrido na prática. Tá? Então, a primeira coisa, na verdade, que eu queria começar fazendo como um bom professor é alinhando um pouco desses conceitos, né? Hoje tá muito dispersa essa comunicação, porque a gente tem usado muito o ensino híbrido para fazer uma comunicação de algo que a gente está tentando fazer para ter um grupo em casa e um grupo online, né? Às vezes até transmitir uma aula. E, na verdade, quando a gente estudou o ensino híbrido, naquela obra que eu comentei, a nossa preocupação não era essa, né? Então, e até tem uma confusão grande entre o que é ensino híbrido, o que é AD, o que é ensino remoto. Então, esse começo de conversa é para a gente poder entender essas classificações, tá? Então, a primeira coisa, vamos entender, EAD, o que é EAD? O EAD, por mais que seja aprender à distância, não é exatamente o que a maior parte dos professores tem feito hoje. O EAD no Brasil é uma modalidade, né, que está dentro da legislação, ela existe, é uma modalidade regulamentada, e é uma modalidade onde o aluno aprende por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando rotas específicas criadas para o EAD. Então, a maior parte dos professores, assim como eu, não somos especialistas em EAD. Então, a gente muitas vezes não usou uma plataforma específica ou criou um sistema de EAD. Apesar de que é muito comum, né, você tá ali nas redes sociais e alguém fala, eu não aguento mais o EAD, né, porque o próprio significado dá esse sentido, mas na prática, a maior parte desses alunos estão falando do ensino remoto. E o ensino remoto, na verdade, também é um termo que já existia antes da pandemia. O ensino remoto é o ensino que acontece quando o estudante não vai até o ambiente físico da escola. E aqui a gente está até falando de ensino remoto emergencial. Eu trouxe esse referencial do Rhodes no ano passado, que ele classifica, então, isso como ensino remoto emergencial, que é o que a gente fez quando a gente adaptou todas as nossas atividades para que os alunos pudessem continuar aprendendo em casa. Então, eu gravei videoaulas, mandei atividades para que os alunos realizassem nas suas moradias, consegui fazer esse movimento de criar videoconferências ou grupos no WhatsApp, enfim, cada professor foi se adaptando aí conforme a realidade e o que era possível ser feito na sua escola e com seus alunos, né? Então, esse ensino remoto emergencial é o que a gente tem feito muito desde o ano passado até esse ano, que a gente teve ali uma semana para se preparar. Eu lembro, eu ia começar um curso na universidade e de uma semana para outra eu tive que transformar isso num curso online. Então, esse ensino remoto é um ponto importante, a gente aprendeu muita coisa na pandemia. Eu já quero ouvir um pouco de vocês, inclusive o que vocês também aprenderam. Eu estava conversando esses dias com um professor, José Moran, que é um professor lá da USP, e ele fala muito sobre essa questão, quanto a gente aprendeu recursos digitais nesse último ano, porque a gente precisou aprender vários recursos, né? Minha mãe é professora de matemática e ela aprendeu a usar o Meet para poder fazer as conversas dela com a equipe da escola que ela trabalha, e ela nunca tinha usado isso até o ano passado, então a gente acabou aprendendo muitos recursos aí, e eu acho que é um ponto que vai ficar para a gente, mas eu quero ouvir também o que mais que vai ficar. E aí, por fim, a gente tem esse conceito de ensino híbrido. O ensino híbrido, ele é uma abordagem, ele é considerado uma abordagem que conecta o online e o presencial. Então, o online que a gente estava falando sobre o online do ensino híbrido naquele momento, de 2014, quando eu mostrei aquela obra, era um online que acontecia dentro da escola. E hoje, a grande diferença é que esse online está acontecendo
nas moradias dos estudantes. Então, eu vou abrir um pouco, eu vou aprofundar um pouco esse conceito de ensino híbrido. A minha janela abriu sozinha, isso acontece quando a gente está fazendo live, eu já vou fechar para ficar melhor um pouco. E aí, eu vou aproveitar esse momento também para pedir para que vocês interajam aqui. Eu criei um espaço para coletar um pouco. Eu queria ouvir vocês, antes de entrar no conceito de ensino híbrido, o que vocês aprenderam durante esse momento de ensino remoto? Queria que vocês pegassem aí o celular de vocês. Vou pedir também para o pessoal colar um link no chat, para que vocês possam copiar e colocar no navegador, ou você pode digitar no seu navegador, mente.com, e digitar esse código que está aparecendo aí. E aí você vai conseguir interagir com uma nuvem de palavras para trazer um pouco dos seus aprendizados no ensino remoto. Então, eu queria ouvir um pouco vocês para poder trazer um pouco desses aprendizados que vocês tiveram antes de entrar na temática de ensino híbrido. Tá? Então, coloquem aí, eu já vou espelhar a minha tela para mostrar para vocês essas palavras que estão entrando, né? Então, esses aprendizados que estão entrando. Quem também não conseguir entrar nesse aplicativo pode postar no chat. O pessoal vai colocando aqui para a gente nos comentários. E aí eu vou parar de espelhar minha tela um pouquinho, vai desaparecer, mas o código já aparece, tá? O QR Code, ele não vai aparecer de novo, mas você vai conseguir ver as palavras que estão entrando aqui. Então, eu quero mostrar isso para vocês também, para que vocês possam continuar postando e ver também o que os colegas de vocês aprenderam ao longo dessa nossa experiência no ensino remoto. Então, eu vou colocar aqui, já vai aparecer aí para vocês essa nuvem de palavras que vocês estão construindo comigo. Ó. Então, olha que legal, a gente aprendeu muita tecnologia, acho que esse é um ponto importante, a gente aprendeu a se reinventar, né? Quantos de nós não tivemos que mudar todo o nosso processo ao longo desse ano que passou? A gente aprendeu muito a mediação, né? Então, acho que esse é um ponto legal, porque eu vejo muito em outros professores, assim como eu, a preocupação de ter um tempo muito longo numa videoconferência sem que os alunos interajam, né? Então, a gente aprendeu também a mediar processos e permitir que os alunos criem, produzam e que a gente possa fazer essa mediação. Estudo dirigido, né? Aqui apareceu um termo bem interessante. Como que a gente consegue criar também atividades que vão engajar esses estudantes, que vão fazer com que esses estudantes realmente queiram continuar aprendendo, porque hoje nosso maior objetivo é esse, né? Querer que eles desejar e, na verdade, tentar fazer com que eles continuem aprendendo mesmo distantes, né? Tem muitas coisas legais, mas olha, tecnologia é o maior, é o que mais apareceu, então acho que esse é um ponto interessante, né? A gente aprendeu realmente muitos recursos digitais. Superação, porque realmente não tem sido fácil, né, para nós professores, a gente teve que organizar tudo e de um pouco tempo para fazer isso, né, então, às vezes o pessoal, é tão fácil fazer, mas eu não acho fácil, eu acho que demanda planejamento, demanda tempo, conhecimento de novas tecnologias, novas estratégias, então, acho que esse é um ponto que a gente realmente se superou, no tanto de coisas que a gente aprendeu nesse último ano. Bom, sair da zona de conforto aqui, o pessoal colocou, eu acredito muito nesse processo a gente teve que realmente explorar coisas novas aí, né? Até dei o exemplo da minha mãe aqui agora há pouco. Bom, tem muita coisa, ó, teve gente colocando que aprendeu podcasts, ó, interessante, aprendeu a mexer mais com vídeos, né? Então, criar vídeos também foi uma habilidade que nos foi requisitada aí ao longo desse período de pandemia. Bom, muita coisa legal. Nossa, que legal que vocês estão interagindo aí. Eu, como professor, eu fico super feliz quando vocês interagem de fato. Vocês sabem como é isso, né? A comunicação, né? O quão importante foi também, apareceu aí. A escola se comunicar com a família, a gente também poder se comunicar com os nossos estudantes, conseguir fazer com que essa comunicação chegue. A gente teve que buscar diversas estratégias para fazer isso acontecer e ter certeza que eles estavam recebendo as atividades, que eles estão conseguindo participar das videoconferências, estão conseguindo, inclusive, fazer atividades sem que eles estejam na tela o tempo todo, né? E aí, para a gente é muito difícil, porque como professor, a gente quer sempre enxergar os nossos estudantes. Então, para poder fazer isso e saber se eles estão fazendo, a gente teve que buscar evidências. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Legal, pessoal, muito bom. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse link também tá no chat aí para vocês, mas quem quiser anota aí o mente.com, que está aparecendo na tela de vocês, e o código, que é o
73 50 63, e aí depois eu retomo. Então, se o pessoal quiser continuar interagindo, antes de terminar esse bloco, eu retomo aqui a nuvem de palavras para ver se ela mudou, tá? Bom, vamos lá, então, vamos continuar. Eu vou pedir para o pessoal colocar os meus slides de novo, e aí só para a gente poder tratar um pouco mais dessa ideia de ensino híbrido. Então, eu vou colocar aqui de novo com vocês a minha tela. E aí, quando a gente fala de ensino híbrido, o que a gente quer, na verdade, é ter uma estratégia para integrar esse online e esse presencial. Então, o ensino híbrido ele acabou ficando muito forte na pandemia, nesse momento que as escolas estão replanejando esse retorno gradativo, né? Então, até o ano passado, muitas escolas ou redes não tinham voltado para o presencial. Então, sem ter esse presencial, eu não tenho ensino híbrido, né? Eu tenho adaptações, eu posso adaptar uma sala de aula invertida, eu posso adaptar algumas abordagens que a gente conhece, mas basicamente eu estou só trabalhando no online, né? E hoje a gente está pensando num processo de integração entre esse presencial e esse online. E como eu comentei anteriormente, esse online acontecia muito dentro das escolas, né? Então a gente não tinha essa necessidade do aluno fazer em casa. Tanto que quando eu criava estratégias de ensino híbrido lá em 2014, uma parte da pesquisa que eles tinham que fazer usando dispositivos, eles faziam na sala de informática na escola. Então, hoje, essa parte do online acaba sendo transferida muito para a moradia desses estudantes. E aí, o nosso grande desafio é como eu integro isso que ele já fez online com o que ele vai fazer presencialmente. Então, acho que isso, nesse sentido, o ensino híbrido pode ajudar bastante a gente. Eu vou mostrar aqui uma figura que talvez seja bem conhecida por vocês, para quem já leu um pouco sobre ensino híbrido, já se deparou com essa imagem. Então, quando a gente fala de ensino híbrido, é um termo que pode ser qualquer coisa. O ensino híbrido, ele pode ser coisas misturadas, né? Então, se eu misturo alguma coisa com outra, uma metodologia com a outra, uma estratégia com a outra, eu posso ter ensino híbrido. Mas o ensino híbrido que a gente acredita é um que está baseado na teoria que foi construída por esses autores, né, que é o Michael Horn e o Stacker, que são lá do Clayton Christensen Institute, e eles, na verdade, visitaram várias escolas inovadoras no começo da década passada, e eles perceberam que essas escolas de inovação, elas tinham modelos que a tecnologia estava muito presente, e que o foco desses modelos eram justamente a integração entre esse online e esse presencial. Então, eles até colocam aqui 4 grandes modelos, e dentro desses modelos, algumas estratégias que eram comuns nessas escolas. Então, isso é legal. Não é que eles falaram, olha, ensino híbrido é isso. Não. Eles visitaram escolas e, por meio dessa experimentação, eles conseguiram observar o que era comum, e aí eles organizaram essa teoria dos modelos. Então, os modelos de rotação, eles são muito comuns em escolas que têm aulas muito presenciais. Então, esses modelos aqui que estão aparecendo para a gente, como a rotação por estações, eu vou dar uma de professor aqui, na verdade eu realmente sou professor, e vou pegar uma caneta aqui. Então, a rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e mesmo a rotação individual, todos esses modelos dependem de uma camada presencial para acontecer. Tá? Então, por exemplo, a sala de aula invertida é um modelo no qual o estudante ele se prepara na sua moradia, assistindo algum vídeo, realizando alguma atividade, e quando ele vai para a sala de aula, ele vai aplicar, ele vai mobilizar esses conceitos que ele aprendeu numa atividade. Então, geralmente, a aula começa com aquecimento, uma retomada disso que foi aprendido em casa, e quando ele chega na escola, então, nesse momento de trabalho, ele vai fazer um projeto, ele vai participar de um debate, um roleplay, ou mesmo uma dinâmica de rotação por estações, por exemplo. A rotação por estações é um modelo onde os estudantes eles passam por várias atividades, microatividades que se completam para fazer um percurso, né, de atividades que se completam para fazer uma experiência de aprendizagem. Então, quando o estudante ele passa por esse tipo de proposta, são propostas curtas e bastante interativas para que eles possam experimentar diferentes abordagens ou estratégias para lidar com um determinado conteúdo. Então, por exemplo, imagine que uma aula de ângulos, por exemplo, o professor ele cria uma estação para que os alunos meçam ângulos com um transferidor, ele vai criar uma segunda estação para que os estudantes leiam um texto falando de ângulos
na arquitetura, e um terceiro que vai ser fazer exercícios do livro, por exemplo. Então, cada um desses é uma estratégia, no final ele passa por todas, por meio desse circuito de atividades. Então, a rotação por estações é bem legal, acho que quando a gente escreveu a nossa obra, foi uma das coisas que a gente mais gostou de aplicar, e é muito interessante como isso funciona na sala de aula, mas não é algo que funciona tão bem nesse momento, né? Então, é esse ponto que a gente tem que ter em mente, que esses modelos aqui foram pensados para um presencial, mas dá para adaptar, né? Então, por exemplo, você cria ali 3 salas virtuais e cada sala tem uma proposta, então os estudantes durante 45 minutos, ao invés dele ficar ouvindo 45 minutos o professor numa videoconferência, ele vai passar por essas propostas, né? E é lógico que também quando a gente está falando de estudantes brasileiros, a gente a gente deve considerar que a maior parte deles não vão ter uma conexão de qualidade. Então, talvez essa rotação por estações vai ter que ser adaptada usando listas impressas, atividades que eles vão poder fazer sem ter que estarem conectados o tempo todo, né? Então, esse é um ponto interessante. E aí, pensando em pandemia, uma das coisas que apareceram foi justamente a presença desse modelo virtual enriquecido com mais força. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente estudou ensino híbrido, lá nesse grupo de pesquisa em 2014, não era um modelo que fazia muito sentido para nós, como escolas aqui no Brasil. Só que ele agora, na pandemia, fez muito sentido. Que tem uma rota virtual, uma rota online, como principal trabalho que é realizado por esses estudantes, e aí o estudante ele vem para a escola, nos momentos presenciais, para enriquecer a experiência do online. Então ele vem para fazer uma aula de reforço, para trabalhar num projeto, para poder ter algum tipo de oficina, algum tipo de trabalho mais massa, e aquele conteúdo ele continua realizando no online. Então, isso foi bem interessante porque as escolas, municípios, redes que optaram por esse tipo de modelo tiveram maior facilidade quando eles tiveram que fechar ou abrir a escola abruptamente. Então, a gente viu agora no mês passado que a gente teve que online completamente, e agora algumas redes escolas estão começando a iniciar o retorno aí para o presencial. Então, esse modelo é interessante, porque ele permite essa possibilidade de modalizar a carga do online e a carga do presencial, tá? Então, vale a pena também conhecer, busquem essas referências, tá? Então, tem muitos textos aí que vocês podem encontrar na internet facilmente para poder aprofundar as aprendizagens sobre esses modelos aqui. Mas um ponto importante aí para fechar, e já vou chamar a Isabel aqui para a gente poder ir respondendo perguntas e conversar com vocês, é que esses modelos servem para a gente entender como que isso acontece na prática, mas no final das contas ninguém aplica esses modelos como eles são exatamente assim na teoria. A gente se apropria dessas ideias, entende aquilo que pode ser útil para a gente como professor, e a gente combina com criar as nossas aulas, né? Então, esse é um ponto muito importante, mas experimente, porque é pela prática que você vai conseguir construir o seu próprio modelo, aí um pouco dessa ideia de ficar preso a esses processos como se fosse uma receita de bolo, né? Então, isso para a gente é muito importante. Bom, eu vou chamar então a Isabel para a gente poder conversar um pouco sobre as perguntas, né, e fazer a conclusão desse primeiro bloco. E a gente já vai para o segundo. E, enfim, tragam perguntas, Isabel. É isso aí, Leandro. Bom, nós temos aqui muitos comentários, muitas perguntas no nosso chat, mas, assim, e antes disso, eu quero dizer que a gente está com um pico de audiência muito bom e de todas as regiões do país. Nós temos aqui todos os estados, mostra, né, assim, isso também traz para a gente uma responsabilidade no sentido de entender essa diversidade, né, a pluralidade que o nosso país tem em função, né, da sua magnitude, das realidades diferentes. E isso também tem que ser considerado, não é mesmo, Leandro? Assim, quando a gente vai pensar uma estratégia, né, que permita o uso desses recursos ou de uma prática que possa ser melhor, né, ter um aproveitamento melhor, uma adaptação melhor, para que consiga alcançar os resultados esperados na aprendizagem. Então, isso é um ponto importante da gente destacar, e até para que você consiga nos dar algumas orientações relacionadas a isso, a essa diversidade, né, de situações e de contextos diferentes que a gente tem. Inclusive, nós temos aqui uma pergunta relacionada exatamente a isso, né?
Bom, da Sonis Carvalho, como fazer isso se os alunos não têm nenhum acesso à internet ou em casa, ou mesmo divide o celular, né, com outras pessoas? Quer dizer, é uma realidade, né, é uma situação. Uhum. Como fazer, né, trabalhar esses métodos, né, as práticas que possam também atender a essa necessidade. E aí traz um outro aspecto também, que é a questão da personalização, né? O quanto a personalização e a adaptação, ela faz parte, inclusive, do próprio método, né? Da própria abordagem da educação, do ensino híbrido. Então, trazer um pouco essa ideia, né? De que você tem que buscar as realidades, entender essas realidades, as necessidades, para poder adaptar melhor essas práticas. Queria que você trouxesse um pouco mais, né, desses aspectos. Bom, essa é aquela pergunta clássica que a gente fala que é de $1 milhão, né? Sempre me perguntam, mas Leandro, o que a gente faz, né? E esse ponto que você trouxe é muito importante. A gente tem que olhar para a realidade que eu tenho, porque eu não posso falar, olha, eu vou estruturar tudo por meio de videoconferência se os meus estudantes não têm conexão. Então, esse processo vai ser para quem, né? Então, eu acho que um ponto mais importante é a gente ter esse olhar para a diversidade das estratégias, né? Então, mesmo uma lista que ela é impressa, ela pode trazer esse conceito de personalização. A personalização, é o nosso segundo bloco, mas já antecipando aqui, a gente vai falar muito sobre a diversidade de estratégias que podem ser empregadas para alcançar todos os alunos. Então, tem um foco muito grande nesse olhar para a equidade. E quando eu crio, por exemplo, uma lista online, eu posso trazer uma lista. Eu até tenho essa lista aqui, porque eu criei isso com professores. Eu gosto muito de mostrando as coisas, porque eu acho que vai ajudando a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando aqui na prática. Eu vou pedir o pessoal até colocar essa lista, eu acabei de compartilhar aqui minha tela. Então, por exemplo, uma lista que vai impressa para os estudantes, ó, eu posso ter uma proposta que ela vai numa camada analógica, então aquele aluno que não tem conexão, ele vai conseguir fazer alguma coisa, que é uma investigação, ele vai ter uma anotação no caderno, e aí tem uma possibilidade aqui, uma indicação que é feita para e um link para que ele possa postar isso no mural virtual. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de que ele vá até onde ele consegue sem a conexão e a conexão quando é possível, inclusive usando recursos mais leves, recursos que ele possa, de fato, explorar sem ter uma conexão super avançada. E aí, por exemplo, aqui, ó, aqui tem uma semana de trabalho em uma tabela, ó, com atividades para ciências, né, para uma disciplina, para um componente curricular. Essa, por exemplo, é uma atividade totalmente analógica. E aí, numa terceira, tem um vídeo. Então, esse vídeo já depende que ele se conecte por um tempo. São 60 minutos que ele vai ter que se organizar na casa dele, ou tentar coletar esse vídeo para poder assistir desconectado. Então, essas questões são muito importantes. A gente não pode deixar elas de lado, né? Então, o Brasil é muito diverso. E achar que a gente vai ter uma solução única para todos os estados é um pouco utópico, né? Porque cada estado tem a sua realidade, né? A gente sabe, por exemplo, lá, o pessoal do Amazonas, eles têm uma transmissão de uma TV que transmite para a escola, que já não é a realidade de outros estados. A gente tem estados que têm maior dificuldade por conta da divisão da população, e aí a conexão não é de qualidade, porque é muito longe. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, até a gente tem expandido um pouco essa ideia de ensino híbrido para uma visão de educação híbrida, que conecta várias estratégias possíveis, e não apenas a online, porque realmente é a realidade do nosso país, né? E aí, para fechar, quando eu penso em personalização, é justamente esse exemplo que eu trouxe, é você conseguir pensar em várias propostas, porque aí você alcança mais alunos, né? Então, se eu crio uma proposta que só depende do livro, eu consigo alcançar um grupo de alunos. Mas se eu também tenho um vídeo, pode ser que esse outro aluno também se sinta atendido. Se eu tenho uma investigação, pode ser que esse outro aluno também seja atendido. Então, a gente vai alcançando cada vez mais alunos, né? E aí é esse ponto que a Isabel trouxe. A gente tem uma linha única de raciocínio e de estratégia para usar com os alunos, pode ser que a gente só esteja alcançando sempre o mesmo grupo. Então, a personalização para a gente vem um pouco com essa visão. Se, Isabel, se eu conseguir responder a sua pergunta, porque ela é complexa. Sim, exatamente, lógico. Mas a ideia é exatamente trazer essas informações ao longo da nossa conversa, né? A gente vai trazendo mais perguntas. Tem um comentário aqui da Nelly,
que ela trouxe a experiência dela, né, a Nelly Belém, ela se humanizou, talvez nessa do ensino remoto, dada as dificuldades que encontrou por parte dos alunos de acesso às tecnologias e à internet. E a escola pública tem uma realidade muito distante, que é bem em linha com o que você trouxe já na sua fala, né? Temos aqui algumas outras perguntas, mas nós vamos deixar para transcorrer, né, ao longo da nossa conversa hoje, mas eu queria trazer a experiência de um professor de Pernambuco, o professor Joelson. Ele participou do Joe Anderson, desculpa, é o Joe Anderson de Ipojuca, de Pernambuco. Ele participou no ano passado, na 7ª edição do Prêmio Resposta para Amanhã, e teve uma experiência muito interessante, eu gostaria de compartilhar. Vamos assistir? Fala galera, aqui quem vos fala é o professor de Química João Anderson Lacerda, professor aqui da Escola de Referência Ensino Médio de Ipojuca, e eu vim aqui, fui convidado pela equipe do Prêmio Respostas para o Amanhã para falar para vocês sobre uma experiência que nós tivemos no ano passado, quando fomos finalistas, com um projeto de análise de plantas medicinais para a produção de biorrepelente larvicida orgânico no combate a mosquitos hematófagos. Então, mais ou menos ali em março do ano passado, nós tivemos uma certa surpresa, que seria a quarentena, a pausa total das nossas atividades. Mas aí a gente pensou, nossa, a gente não pode parar por aqui, a gente precisa colocar essas ideias para frente, então fomos atrás de soluções criativas para solucionar esses problemas. Porque o problema principal era como que a gente vai realizar as extrações desses óleos essenciais, dessas plantas, sem estar no laboratório da escola. Pois é no laboratório da escola que está todos os aparatos necessários para isso. Então, a gente idealizou 2 projetos, 2 protótipos diferentes, que foi a construção do destilador de arraste a vapor, que a gente fez tudo com material reciclável e deu para fazer no conforto de casa as extrações desses óleos essenciais e depois ficou incumbido para os alunos as missões de fazer a coleta das larvas, a captura dessas larvas e os testes in vitro para saber se os nossos óleos essenciais eram eficientes ou não. E aí, eu, juntamente com o professor Carlos, criamos, a gente montou um mini laboratóriozinho reciclado de papelão, feito uma caixinhazinha de papelão, vou colocar aí a fotinha para vocês. Onde a gente colocou alguns tubos de ensaio, pipeta de Pasteur, algumas vidrarias necessárias para a realização desses experimentos e entregamos nas casas totalmente de forma higienizada para todos os estudantes fazerem os experimentos para a gente poder chegar nos resultados. Tá? Então, assim, a ideia principal é que a gente busque soluções criativas e que a gente jamais deixe de produzir o projeto. A gente sempre tem que colocar para frente. Tá? E aí, eu queria deixar uma pergunta para a continuidade desse webinar. Que tipos de soluções criativas na área da tecnologia a gente poderia utilizar para dar continuidade aos nossos projetos sem que a gente pare por conta da pandemia? Bom, muito interessante, professor Leandro, o quanto a criatividade é a ferramenta principal, vamos dizer assim, o quanto o uso dessa criatividade, dessa oportunidade, que se vê diante de uma situação ruim, da pandemia, do nosso isolamento, com todos os cuidados, ainda assim, os professores encontrando soluções e formas de se manter conectados aos estudantes, de dar continuidade. Eu acho que a nuvem de ideias que a gente conseguiu observar trouxe, de fato, essas palavras, chave que mostram o quanto essa criatividade, a empatia e a descoberta de novas formas de fazer, de ensinar e de aprender. Eu queria que você trouxesse um pouco de comentário com relação à pergunta do João Anderson.
Perfeito. Bom, Joanderson, parabéns pelo trabalho. E acho que é muito importante essa pergunta dele, porque se conecta, inclusive, agora com o nosso segundo bloco. Então, eu já vou puxar para cá. Quando a gente fala de usar recursos digitais, né, e pensar em formas criativas, a gente tem que pegar a própria palavra que você trouxe, criativo, criação. Então, se eu uso só um recurso para expor uma informação ou um conteúdo, onde está esse processo de criação do estudante? Onde está esse processo que o estudante vai poder manipular, vai poder realmente aprender, vai poder mobilizar conhecimentos, enquanto ele também aprende a usar esses recursos? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E aí, eu acho que as melhores formas são aquelas que os estudantes são protagonistas do processo. Ou seja, quando a gente escolhe recursos digitais, que eles serão manipulados, explorados por esses estudantes. Eu vou conectar um pouco isso já com a minha fala agora do segundo bloco, tá? Então, nesse segundo bloco, a gente vai organizar, vou até pedir para o pessoal trazer os slides aqui, a gente vai organizar, então, essa discussão sobre personalização e recursos digitais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o recurso de personalização. Tá? Eu trouxe uma imagem aqui, que é uma imagem muito famosa na internet, que apresenta aqui três situações. Então, a gente tem uma situação, a situação 1, temos uma situação 2, temos uma situação 3, né? Então, na situação 1, a gente está falando o quê? De igualdade, todo mundo está na mesma caixa, mas será que essa igualdade, ela vai alcançar todos, vai suprir as necessidades de todos, né? A gente consegue ver aqui que não, né? Ó, a gente tem alguém que não está conseguindo enxergar. Aqui a gente está colocando todo mundo no mesmo patamar. Então a gente está trabalhando em algo que a gente chama de equidade, né? Então a gente está trazendo soluções que vão deixar todos no mesmo patamar. E aqui a gente já está numa situação que na verdade é totalmente desigual, né? Mas aqui, olhando para essa segunda proposta, isso tem muito a ver com personalização. Tá? Quando a gente fala de personalização na educação, tem algumas correntes teóricas, algumas falam de uso de dados, que você usa, coleta dados dos estudantes para poder oferecer estratégias de acordo com as necessidades deles. Então, por exemplo, quando eu fiz uma nuvem de palavras lá no começo, usando o Mentimeter, é um recurso que, inclusive, eu vou deixar um tutorial no final para vocês aprenderem a usar, mas o Mentimeter é um recurso que te ajuda muito a coletar dados. Então, a partir desses dados, ali tem algumas concepções prévias de vocês e vou entregar uma estratégia como professor que vai estar alinhada a essas concepções, seja para reconstruir alguns conceitos, ou seja para conectar aquilo que eu vou falar com aquilo que vocês já sabem. Então, tem uma linha que fala muito de dados, mas também tem uma linha que fala muito da diversidade das estratégias, né? Então, quando eu faço uma aula, e aí eu repito sempre esse modelo de aula, por exemplo, eu lembro muito quando eu comecei a dar aula, já faz bastante tempo, mas eu fazia uma aula padrão, então assim, eu mudava só o conteúdo, né? Era sempre 30 minutos de explicação, 10 minutos de exercício e 10 minutos para encerrar e corrigir. E aí depois eu parei para pensar, né? Bom, será que esse modelo alcança todos os alunos? E aí, pensando e refletindo, eu consigo ver hoje que não, né? Não alcançava, porque os meus estudantes que conseguiam parar e prestar atenção no que eu estava falando, eles eram atendidos, mas aqueles que preferiam fazer alguma coisa que ele precisasse parar, ler, colocar mais a mão na massa, não tinha isso para ele, né? Então, o César Coll é um autor que eu gosto bastante, que traz uma visão muito importante de personalização. Ele traz justamente esse conceito. A personalização é um conjunto de estratégias pedagógicas que elas vão ajudar a reforçar o sentido das aprendizagens para os estudantes. Então, pensando em personalização, né, o que seria personalização na educação, na prática? Seria eu conseguir promover diferentes estratégias, mesmo quando eu estou utilizando as listas. Então, vou recuperar aquele exemplo que eu trouxe agora há pouco, né, enquanto a gente estava conversando, eu e a Isabel. Quando eu tenho uma lista de exercícios, mas aquela lista promove uma prática que o aluno vai ter que sair da tela, investigar alguma coisa, e ele vai para o livro, ele vai ter um vídeo, a gente está trazendo diversas estratégias. E com certeza mais alunos serão atendidos. Agora, se você usa a única estratégia, só aquele aluno que se adaptou a essa estratégia que vai estar atendido nela. Então, a personalização vem muito nesse sentido, de usar diferentes estratégias, tá? E aí, quando a gente pensa em recursos digitais, a gente tem algumas possibilidades muito interessantes. Eu vou mostrar um recurso aqui na minha fala, mas também queria falar um pouco sobre essa importância do olhar para o que é cultura digital, né? Já que norteia o nosso trabalho com as tecnologias e está ali na BNCC como uma competência geral, ou seja,
algo que vai ser desenvolvido ao longo de toda a educação básica em qualquer escola do nosso país, né? Uma premissa, e a gente está tentando desenvolver estratégias para que isso de fato aconteça. E aí, o comecinho dessa expressão, né, para a definição de cultura digital da BNCC, ela traz aqui, ó, compreender, utilizar e criar, né? Então a gente vai para um nível acima, ou seja, a gente não está falando só de compreender o recurso ou só de usar, mas também de poder criar. Acho que quando a gente fala, por exemplo, do projeto de vocês, esse trabalho todo que a gente viu, várias tecnologias ali sendo criadas, é isso, né, que a gente quer. E aí até no nível também da criação digital, né, da programação, do ensino de computação. Então isso para a gente pode ajudar bastante a desenvolver de fato um cidadão que consegue lidar com as tecnologias nesse ambiente que ele vive, né? Então, não apenas consumindo, mas também criando e tendo um olhar crítico, reflexivo e ético para o uso desses recursos. Então, isso para a gente é muito importante. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu gosto muito. Então, esse foi um estudo que eu fiz, pois fez parte, na verdade, do estudo que eu fiz para o material do ensino híbrido. E aqui era uma professora que eu estava acompanhando na época, eu era coordenador de área numa escola, e eu estava acompanhando ela fazendo algumas atividades com um aplicativo. E nesse aplicativo, os alunos eles tinham que pegar o celular e tentar visualizar as estrelas. Então, cada aluno se organizava, trazia o celular que tinha em grupos, eles iam fazendo essa estratégia. Então, na primeira tentativa, a professora ela pegou esse aplicativo e falou: olha, a gente tem uma aula, vamos usar esse aplicativo, vamos conhecer mais astros. Então ficou uma coisa mais solta. E aí, isso, inclusive, a gente chama de uso não guiado, tá, de tecnologia, porque é um uso que a tecnologia está ali disponível, e aí o estudante vai usar como ele entender que ele deve usar, como ele entende que ele deve usar. E aí, a gente acabou migrando desse modelo para um modelo de uso guiado de recursos digitais. Então, esse uso guiado, para a gente, ele foi um uso que a professora ela criou uma rota de investigação, e nessa rota de investigação, os estudantes eles pegavam esse aplicativo para buscar informações sobre os astros, e no final ela fazia uma roda de conversa, onde todos os grupos poderiam, ali naquele momento, compartilhar o que aprenderam sobre os astros. Então, nesse sentido, foi muito interessante isso, porque a professora conseguiu realmente trazer o recurso digital com significado, né? E esse uso guiado é o que as pesquisas mostram que tem maior impacto na aprendizagem, tá? Então, só para concluir, eu vou deixar um estudo aqui, depois se quem quiser ler ele na íntegra, é só baixar aqui, é um estudo do BID, que ele fala que forma de usar a tecnologia é mais eficiente. Quando o uso é guiado, a aprendizagem é maior, tá? Então, quando o uso é parte de um percurso pedagógico que está muito alinhado com o objetivo de aprendizagem, né, como a gente viu ali, que não é só usar o aplicativo, não, eles têm algo para fazer nesse aplicativo e eles têm um percurso de investigação nele, né? Esse uso tem impacto, ó. Então, só para mostrar, nessa pesquisa eles acompanharam milhares de alunos em diversos países, é uma pesquisa muito interessante. E aí, quando o uso ele é guiado, ó, ele chega a impactar quase 18% no rendimento acadêmico dos estudantes. Enquanto quando o uso é não guiado, ó, o impacto é muito mais baixo. Então, esse é um ponto para a gente refletir. Será que estamos promovendo o uso guiado dos recursos digitais, né? E aí também olhar um pouco para esses recursos como algo que pode nos ajudar a coletar informações, né, dos estudantes, para entender, tomar decisão daquilo que eu quero fazer. Então, eu vou mostrar um recurso aqui rapidinho, só para vocês poderem aprender um pouco também de recursos novos, mas no final eu vou deixar tutoriais para vocês também aprofundarem. É um recurso que eu gosto muito, que se chama Edpuzzle. Então, o Edpuzzle, na prática, eu vou compartilhar aqui com vocês para mostrar, ele é um recurso que você pega um vídeo que está disponível no YouTube e você insere perguntas nesse vídeo. Ó, então, o aluno ele vai ter algumas perguntas enquanto ele assiste. E aí, quando ele pega esse vídeo, assiste, ele vai responder essas perguntas. E eu, como professor, vou poder ver as respostas aqui. Eu coloquei alguns apelidos para não expor ninguém, mas ó, eu sei qual aluno não assistiu o vídeo, quais alunos estão na metade, quais alunos já assistiram e quais alunos já terminaram o vídeo, tá vendo? E aí nas perguntas eu sei quem acertou e quem errou também, ó. Então, aqui, ó, eu sei a porcentagem nessa pergunta, ó, 13% dos alunos erraram a resposta, né? Então, isso quer dizer, eu preciso retomar esse conteúdo com eles na aula presencial. Então, esses recursos também nos ajudam nessa coleta de dados e nos ajudam a fazer esse olhar
para as necessidades dos estudantes, né? Então eu gosto bastante desse recurso, se chama Edpuzzle, tá? Eu vou deixar um link aí no final com vários tutoriais, e lá tem um tutorial que eu mostro como usar esse recurso, porque ele é realmente muito legal para acompanhar, e eu até brinco, brinco não, na verdade foi um caso real, né? Quando eu comecei a usar com os meus alunos sala de aula invertida, ninguém assistia aos vídeos antes de ir para aula. E isso é bem comum, né? A gente, na teoria é lindo, na prática parece que não funciona. Então, com esse aplicativo eu consigo entender se eles estão assistindo, o que eles estão aprendendo com esses vídeos. E lógico, pensando sempre em vídeos curtos, porque essa é uma galera, é uma juventude que não se conecta com vídeos longos, acho que nem a gente, né, mais se conecta. Então, toda também essa questão da internet modifica a nossa forma de lidar com a informação, e os vídeos mais curtos, eles são mais eficientes, né? Então, tem pesquisas, inclusive, que mostram isso. Aqui, queria deixar esse recurso, porque ele é muito legal para olhar para esse olhar de personalização também, entender o que os alunos precisam e como eles estão usando os vídeos e toda a informação que a gente está passando para eles, tá? Esse aqui é o modelo, ele tem um modelo freemium, quer dizer, você pode acessar, e acho que 20 atividades você faz gratuitas. Então, é bem legal conhecer esse recurso. Eu uso muito e indico aí para vocês, para quem quiser ter esse olhar também um pouco para personalização, tá? E aí, agora eu vou chamar a Isabel de volta para a gente continuar a nossa conversa. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco por essa ideia de personalização, porque é realmente um conceito bastante complexo na educação. E vou chamar então a Isabel para a gente continuar essa conversa, né? Então, a gente vai agora falar um pouco sobre essa temática do bloco e também das perguntas que vocês colocaram por aí. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela e vou dar uma olhada aqui também nas questões. Ó, enquanto a Isabel, eu vou dando uma olhada aqui, tem uma questão da Cíntia. Isabel, apareceu. Leandro, vamos lá. Vamos lá. Muito interessante esses pontos que você destacou, né? E aí eu reforço também, a gente tem que ter um olhar, né, bastante integrado, né, para o papel do professor também, né? O quão importante é o papel do professor nessa facilitação, né? Nesse incentivo e no estímulo, e ele acaba atuando também como na curadoria, né, desses materiais, para poder incentivar os jovens. Muito bom. A gente sabe que a gente tem uma geração bastante antenada, né, com os recursos digitais, bastante ativo, então isso também permite essa troca, e eu acho que isso é uma característica importante, né, do nosso novo cenário da educação, né, o quão a gente está rompendo, né, com modelos tradicionais e partindo para modelos, né, que possibilitem essa interação, porque o ensino híbrido, ele não tira, né, essa atuação presencial, né, ao contrário, né, ele complementa, e por isso a importância da personalização. E eu trago aqui, Leandro, uma pergunta da Viviane Moreto da Silva Fuli. Ela traz a pergunta relacionada, pensando em ensino totalmente remoto, a organização das atividades entre síncronas, aulas do Meet, por exemplo, usando alguma plataforma, né, e assíncronas, pode ser considerada como uma opção de ensino híbrido? Eu acho que é uma dúvida que às vezes é muito comum, né? Eu acho que é importante a gente trazer. Tem uma outra pergunta, acho que se eu puder já trazer duas, para a gente poder seguir. Você vai me levando aqui. Tem uma pergunta, se você poderia falar um pouco mais sobre os desafios baseados em investigação. Acho que se puder trazer esses dois universos aí, com relação às aulas síncronas e assíncronas, e os desafios baseados em investigação, né? Falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Também. Bom, vamos lá. Então, acho que a primeira questão é, quando a gente fala de ensino híbrido, como eu te falei, o termo, né, ele é polissêmico. Então, você vai encontrar na literatura, provavelmente, essa definição, em alguns casos, até reportagens, né? Nas referências que a gente usa, que são as que eu já mostrei aqui, teoricamente, o ensino híbrido depende, sim, de uma etapa presencial. Tá? Então, ali a gente tem uma adaptação dessas estratégias de ensino híbrido quando eu uso uma videoconferência e aí eu integro o síncrono com o assíncrono, mas, teoricamente, essa interação ainda é online, né? Na pesquisa de ensino híbrido fala-se muito da importância do face a face.
Então, lá do inglês vem do face-to-face. Então, é importante você ter esse momento que o aluno está presencial ali. E aí, lógico, que se a gente também olhar para o que a gente tem vivido e como a gente ainda não pode voltar, é ótimo que a gente integre sim o síncrono e o assíncrono, né? Porque também, mesmo pensando no ensino remoto, só o síncrono é muito cansativo. Imagina o aluno ficar ali 5, 6 horas conectados na frente do computador. Mas só assíncrono também não é bom, porque ele precisa ter uma sensação de que ele faz parte de um grupo, ele precisa trocar, ele precisa poder falar, se comunicar, e esse síncrono ele serve para isso, né? Então, esse é um ponto importante. Vamos integrar sim, e eu acho que é uma camada, né? Como eu falei, o ensino híbrido mudou muito. Então, o professor Moran, por exemplo, ele considera que o ensino híbrido ele abarca sim essa visão, mas quando a gente pega mais essa literatura que fala de ensino híbrido antes da pandemia, era algo tão considerado. Então, é isso. A gente não precisa ficar muito preocupado assim, né? O que é, o que não é. Eu acho que sim, se você integra as coisas, você está caminhando para olhar para esse ensino híbrido. Mas, na literatura mesmo, tem o presencial ali, ele é muito importante. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta para falar sobre investigação, né? Então, naquela atividade que eu comentei, né, de usar o aplicativo, uma professora que eu gosto muito, que eu acompanhei durante os anos, uma amiga, e a gente ficou ali debruçado na ideia como é que a gente podia pegar aquele aplicativo e fazer uma rota de investigação com ele. Então, o que a gente fez? A gente criou uma folha, e nessa folha a gente colocou um desenho de um estudante, e aí ele tinha que buscar astros usando esse aplicativo. E aí, quando ele achava um astro que interessava para ele buscava curiosidades, então ele redigia um texto curto e depois ele trocava isso num grupo. Então, esse processo de fazer com que o aluno tenha alguma coisa para buscar quando ele usa o recurso é muito legal. Inclusive, já se conecta ali com o nosso bloco 3. Então, eu vou trazer aqui um pouco dessas ideias para investigação. E aí, a gente vai aprofundar um pouco nisso, então, olhando, inclusive, para recursos e exemplos que eu criei para mostrar para vocês. Tá bom? Então, eu vou chamar de novo, acho que eu passei aqui um pouco por essas duas perguntas, ver se tem mais algum ponto para a gente poder continuar essa conversa, antes da gente ir para o nosso próximo bloco. Isso, eu vou trazer, inclusive, eu acho que era interessante a gente ter um olhar também dessas práticas, né? E eu vou trazer, então, o vídeo do professor Gustavo de Flores, também de Pernambuco, que também participou do Prêmio Respostas para Amanhã, foi um dos projetos vencedores da última edição, e vamos ver um pouquinho de como foi essa experiência prática, né? E para a gente abrir o nosso próximo bloco. Olá, meu nome é Gustavo. Eu orientei o projeto Revestimento em Ovos de Granja a partir do amido do arroz vermelho, projeto finalista da 7ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. Durante a pandemia, nós, professores, nos reinventamos quanto à nossa prática pedagógica. Em muitos casos, temos que se adaptar à realidade do estudante. A escola que trabalho ela é rural, onde a grande maioria dos alunos só tem acesso às aulas a partir de dados móveis, o que possibilita muitas vezes esse aluno só ter acesso a Instagram ou WhatsApp, dificultando muitas vezes até uma chamada de vídeo pelo Google Meet ou pelo Zoom. Pensando nisso, desenvolvi animações a partir de alguns aplicativos como o VideoScribe, VideoMaker, Powtoon, e esse material era divulgado tanto no grupo do WhatsApp quanto na rede social queridinha por esses estudantes, que era o Instagram, na minha página Relatos de Professor, onde a intenção sempre foi deixar esse aluno próximo das atividades escolares. Como professor de Química e orientador de projetos, foi necessário realizar adaptações de práticas que seriam realizadas em laboratório para que o aluno transformasse a cozinha de sua casa em um laboratório. Em muitos casos, tendo que transformar a sua colher em uma espátula, uma jarra de suco graduada em um becker, o fogão de sua cozinha em uma chapa de aquecimento. Além de algumas adaptações, foi necessário também o desenvolvimento de alguns equipamentos que pudessem contribuir nas análises dos resultados obtidos nas pesquisas. Tudo isso em prol do desenvolvimento e continuidade dos projetos. Foi e está sendo um momento muito difícil para nós professores. E queria encerrar esse meu relato perguntando se você poderia trazer alguns exemplos de recursos digitais para apoiar especificamente o ensino de ciências da natureza e matemática.
tão importante, né, e que tem sido muito utilizada pelos professores, adaptar a própria cozinha, né, a gente até tem alguns comentários aqui trazendo essa experiência, né, o quão, muitas vezes, é a necessidade de se fazer essa adaptação e garantir e manter esta interação com os alunos, né, a importância de se conectar, criando esses recursos, né, ou buscando recursos que possam ser adaptados para garantir, né, essa interação com os alunos. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de comentários sobre a prática, né, e a pergunta que foi apresentada pelo Gustavo. Perfeito. O Gustavo trouxe uma pergunta muito legal, porque se conecta também muito com o terceiro bloco, que a gente vai começar agora, falando sobre essas estratégias, né, olhando um pouco mais para a prática. E aí, olhando para essa conexão entre tecnologia e conteúdo, que também é muito importante, né? Para não ter apenas o uso da tecnologia pela tecnologia. Antes de continuar, eu queria dar os parabéns para o Gustavo, porque lindo projeto. Eu também sou químico de formação, né? Meu mestrado é em físico-química, então fico super feliz quando eu vejo que mesmo num momento tão difícil quanto esse da pandemia, vocês conseguiram continuar realizando os projetos, e isso move muito os estudantes. Então, é muito importante esse tipo de trabalho. Gustavo, bom, falar um pouco também, conectando agora a fala da Isabel, né, o quão importante o professor ser criativo, e um pouco olhando para essa estruturação da criação, então, na qual ele integra, ou nós integramos, né, nós professores integramos tecnologia com os conteúdos. Então, antes de começar uma parte mais prática, na qual eu vou espelhar alguns recursos aqui para mostrar para vocês, eu queria só passar por essa teoria do Mishra e do Koehler, compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, calma aí que eu perdi aqui a tela, mas já vai aparecer aqui para vocês. Pronto. Então, nessa imagem, eu vou pedir desculpas, eu trouxe em inglês, porque eu achei umas imagens traduzidas, mas não eram tão boas, e eu tinha uns problemas na tradução. Mas eu vou tentar explicar aqui, e meio que traduzindo ao longo da minha fala, tá? Então, quando a gente fala de integração, esse modelo é bem interessante, ele se chama modelo TPAC. Ele foi desenvolvido por dois autores, o Mishra e o Koehler, e aí nesse site você encontra muito material, tá? E tá em inglês, mas hoje você pode usar um tradutor aí e conseguir ler em português tudo que está nesse site. Mas basicamente, essa proposta do modelo TPAC, ela foca na integração de 3 níveis de habilidades que a gente aplica quando a gente vai planejar uma aula, tá? Então, o primeiro que a gente exercita muito é o conhecimento do conteúdo, né? Então, a gente sabe que quando vai planejar uma aula tem um conteúdo ali para ser ensinado e que vai ser aprendido pelos estudantes, né? Então, é importante que a gente tenha esse domínio do conteúdo, conhecimento desse conteúdo. Então, como professor de química, eu conheço reações, eu conheço equilíbrio. Como professor de matemática, eu conheço equações, eu conheço aritmética, eu conheço geometria. Então, isso é muito importante. Porém, não é a única habilidade que é requisitada para que um professor consiga criar experiências de aprendizagem engajantes e exitosas, né? Então, um outro nível importante é a gente pensar no conhecimento pedagógico. Então, conhecer estratégias. Quais estratégias eu posso empregar para que os meus alunos aprendam mais e melhor? E aí, quando a gente até tem essa intersecção, a gente tem, então, um conhecimento pedagógico do conteúdo, que é a didática, né? Então, eu não vou ensinar reações químicas da mesma forma que eu ensino equilíbrio, porque eu vou buscar estratégias diferentes, né? Então, eu sei que para cada conteúdo eu tenho uma estratégia que vai ser mais eficiente para que o aluno aprenda esse conteúdo. Então, esse é um ponto importante e a gente exerce até, tem um pouco disso, né? Até muito, na verdade. Muito não, mas a gente tem essa formação na nossa universidade, quando a gente faz a formação na licenciatura, a gente passa pela experimentação, a gente discute essas práticas, né? Então, esse é um ponto interessante que a gente exerce quando a gente está criando essas práticas com um olhar para a didática. E aí tem um outro ponto aqui, peço desculpas, meu mouse tem vida própria. E aí aqui tem um outro ponto, que é o conhecimento da tecnologia, tá? Então, esse conhecimento da tecnologia é quando eu conheço recursos, não necessariamente eu domino, como a Isabel comentou, né? Esse é um ponto importante, eu não preciso me preocupar em dominar de fato, mas eu faço uma curadoria de recursos digitais que vão me ajudar nessa escolha das tecnologias e que vão se integrar com o conteúdo e com a proposta que eu estou fazendo, né? Então, se eu vou fazer uma rotação por estações, qual é o conteúdo dessa rotação e que recursos eu vou utilizar para fazer isso? Então, aqui eu tenho o TPAC, que é a integração de todos esses conceitos.
Então, esse é um modelo muito legal para você levar para um estudo de professores, e tem muito material, inclusive em português, se você procurar aí, você vai achar o JIT-PAC, que você vai encontrar muito material para aprofundar. Mas para mim é algo muito interessante, e quando eu comecei a olhar para isso, eu parei para pensar, bom, será que eu estou usando a melhor estratégia? Será que eu estou só pensando no conteúdo? E a gente tenta fazer, então, trazer o equilíbrio para os nossos planejamentos, tá? E aí, olhando um pouco mais a fundo a pergunta aí do Gustavo, eu queria trazer alguns aplicativos, exemplos mais práticos para ensinar, então, ciências e matemática, ou mesmo até criando atividades mais investigativas. Eu vi até que alguém falou de museus virtuais aqui nos comentários, para trabalhar também com os estudantes, né, que podem até ir para outras áreas, como geografia, história, sociologia, literatura, enfim. Mas eu vou mostrar os três, depois eu comento um pouco sobre a WebQuest. Então, vou começar aqui pelo GeoGebra. O GeoGebra é um simulador super legal que permite você trabalhar com matemática, com equações, com formas geométricas. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, e agora eu queria mostrar para vocês esse GeoGebra, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha janela inteira aqui, porque aí eu consigo ir mostrando cada um dos recursos. Então, o geogebra.org é um site gratuito que você entra, você pode criar uma conta, que vale super a pena criar uma conta para você poder, inclusive, fazer esse processo de salvar as suas produções. Acho que está aparecendo aqui, só queria confirmar, mas tá. Então, aqui, para você usar, basicamente você vai começar em Start Calculator, ou você pode procurar materiais didáticos para aprender mais, tá? É um recurso que está em português, inclusive. Então aqui, ó, por exemplo, imagine o seguinte, você pediu para que os estudantes fizessem um teste de algum material que eles vão ter que colocar no solo para ver o quanto que isso impacta no crescimento da folha, né? E aí, será que tem como trabalhar matemática nesse processo de investigação? Então, lógico, a primeira coisa, você vai ter que ensinar um pouco para os estudantes como utilizar o GeoGebra, mas eles podem, eu vou criar aqui um modelo do zero, então, basicamente, eles podem fazer isso usando esse recurso, né? Então, aqui, basicamente, ó, eu vou poder digitar algumas funções e ter o gráfico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, y igual a x elevado ao quadrado mais 2. Então, eu consigo usar isso quando eu for gravar uma videoaula, mas como eu falei, lembra que a gente falou, o importante é que o aluno também manipule. Então, às vezes eu posso passar uma lista de funções e pedir para que ele escreva aqui e que ele observe, faça algum comentário sobre o gráfico, né? Então, o que acontece, por exemplo, se eu mudar aqui para mais 6, por exemplo? Eu posso perguntar para ele, ele vai lá e testa. Bom, se eu mudar para mais 6, essa parte de baixo, o pico, né, da nossa parábola, ele vai ficar ali um pouco mais para cima no eixo Y. Então, ó, esse fator está alterando essa posição do eixo Y. Então, ele já consegue também trazer alguma referência para essa investigação. Então, lógico, eu vou criar uma atividade, vou trazer o GeoGebra para que ele investigue. E aí eu queria trazer também um exemplo, pensando muito nesse desafio que vocês têm como professores também da própria pesquisa que vocês incentivam os estudantes, né, a realizarem. Então, por exemplo, escolher aqui um recurso, né, essa segunda parte, ó, do recurso. Então, aqui a primeira, você insere as equações e você vê os gráficos, tá? Na segunda parte do recurso, eu vou excluir isso aqui, só para deixar minha tela branca de novo. Eu posso trabalhar com formas geométricas, tá vendo aqui em ferramentas? Na verdade, tem muita coisa que dá para fazer. Teria que fazer umas 10 horas só para ensinar tudo que dá para fazer no GeoGebra. Mas queria trazer um exemplo legal que eu fiquei pensando na parte, inclusive, lá do primeiro projeto do João Anderson. Imagina que os alunos eles vão medir folhas. Então, eles tiraram fotos de folhas, ou você mandou essas fotos, porque eles não podem sair de casa. Aqui você pode fazer o upload. Ó, eu vou clicar aqui em inserir imagem. Imagina então que eu vou subir um upload. Não é uma foto real, uma foto que eu peguei na internet, mas poderia ser a foto de uma folha que fazia parte dos testes dos estudantes. E aqui eu poderia ensiná-los, inclusive, como usar esse aplicativo para tentar traçar uma reta e fazer essa medição. Então, pegar várias folhas, construir, então ele vai tentar buscar aqui a informação de valores. Então, por exemplo, eu quero tentar achar qual é a área máxima, ou eu quero achar a área dessa figura. Então, eu vou aqui criando, ó, vários segmentos. Então, aqui vou vir, ó, vou criar mais um segmento aqui, para tentar achar uma
uma área aproximada, vai. Então, ó, tá vendo o que eu fiz? Eu estou inserindo uma reta sobre uma imagem, poderia ser a foto de uma folha. Então, eu estou investigando para ver se naquele solo que estava com algum tratamento, será que teve alteração no tamanho, nas características da folha? E aí aqui eu posso pegar, por exemplo, ó, e vir aqui na parte da área, tá vendo? Então, eu posso vir aqui em área e posso aplicar para achar essa área aqui. Então, ou então eu posso pedir para que os alunos continuem medindo, inclusive, outros ângulos aqui, né? Eu lembro que eu fiz uma investigação com os meus alunos que eles tinham que buscar proporções das faces de fotos de pessoas, porque eles estavam fazendo essa relação para tentar achar as proporções médias. Então, eles conseguiam fazer essa investigação usando o GeoGebra. Então, imagina que legal, o aluno podendo usar isso aqui na prática, né? Então, deixa eu dar um ESC aqui só para não ficar fazendo vários traços, mas é muito legal o aluno poder realmente usar aqui. Acho que agora aqui eu não vou conseguir, eu vou ter que sair, voltar para cá e tirar o segmento, para não ficar aparecendo de novo. Mas enfim, eu posso pegar aqui, inclusive, ó, e trazer medições de ângulos, ó. Então, aqui eu já consigo ver todos os ângulos do segmento dessa folha, tá vendo? Tem muita coisa legal que dá para fazer no GeoGebra. Realmente, depois vai ter um tutorial para vocês aprenderem. Eu gosto muito desse recurso, mas ele é super legal para matemática. E aí pensa, como é que eu consigo criar um roteiro para que o meu aluno em casa ele entre aqui e faça algumas atividades? Então, não apenas você gravando a sua tela, mas colocando isso para que o aluno também possa explorar. Então, esse é o ponto mais importante, tá? Eu vou colocar aqui também vou colocar um outro exemplo agora, que é o FET, que eu gosto bastante, que é mais um olhar para ciências, tá? Então, imagine que eu quero ali trabalhar com os meus alunos uma investigação em casa, então eu não vou ter o laboratório para fazer. Mas aqui no FET, é um site, inclusive, da Universidade de Colorado Boulder, lá dos Estados Unidos, mas ele roda em português, ele tem várias simulações que eu posso usar, ó, de várias áreas da parte de ciências. Então, eu vou pegar aqui química, que é a minha área, mas é uma que eu quero mostrar. Inclusive, aí você vê a quantidade de recursos que você tem disponível aqui, ó. Então, olha a quantidade de simulações que eu posso fazer. Agora, imagina, se você pegar uma coisa dessa aqui, que é super legal, e jogar para o aluno e falar, usa, vê o que vai acontecer, provavelmente ele vai aprender muito pouco sobre isso, né? Eu vou pegar um aqui, que eu já inclusive usei, e é um exemplo de um plano de aula que eu criei com os meus estudantes. Ele é sobre energia. Na verdade, eu já fiz igual o programa de cozinha, já deixei uma aba aqui aberta, mas ele está aqui, ó, se chama Formas de Energia e Transformações. Então, quando você entra aqui, ó, você pode clicar no play e ele vai rodar essa simulação. Então, não adianta só eu mandar esse link para o estudante, mas eu vou ter que problematizar essa atividade com eles, né? Eu deixei aqui já um aberto, para a gente ver. Então, imagine aqui, ó, que eu quero que o aluno investigue as transformações que acontecem de energia quando eu vou usar energia mecânica para aquecer a água. Então, ó, vou colocar aqui para pedalar. E aqui eu vou clicar nos símbolos de energia, ó, que legal. Então, a energia química, né, que faz parte do metabolismo que está sendo feito pela pessoa, se transforma em energia mecânica se transforma em energia elétrica, e energia elétrica se transforma em energia térmica, né? Então, olha que interessante isso. E aí eu posso mudar também aqui a lâmpada, porque daí essa energia agora vira energia luminosa, né? Então aqui, ó, ela vira térmica, porque é uma lâmpada de tungstênio, depois vira luminosa. Então eu poderia propor situações aqui para que o aluno ele entre, investigue alguma coisa e tente responder algumas perguntas. Então esse é um ponto importante, não apenas jogar isso para eles, mas trazer de uma forma contextualizada. Então, por exemplo, para usar um aplicativo desse, eu crio um plano de aula, e aí eu explico para os alunos, ó, então essa é uma prática de 90 minutos, aí eu até gravei um videozinho meu da tela explicando para eles como usar, e aí aqui na primeira página eu expliquei basicamente para que serve, e na segunda página eles têm uma missão. Então eles têm que fazer uma investigação aqui dentro de uma situação, e eles vão ter que gravar um vídeo. Então, por exemplo, fiz algumas perguntas que ele vai ter que vir aqui e levantar uma hipótese, testar no simulador e gravar um vídeo depois para mim com essa investigação que ele fez. Então, esse tipo de trabalho é o que a gente está chamando de uso guiado, né? E aqui a gente acabou de ver um recurso super legal para fazer isso em ciências e continuar permitindo que os alunos trabalhem com investigação, trabalhem usando esses simuladores. Então, aqui a gente viu duas sugestões, né? Então, uma foi o GeoGebra,
a outra foi o FET, né, que está aqui. Então tem várias simulações lá no FET, né, só para mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui a plataforma de novo. Quando você abre uma determinada simulação, vou pegar aquela que eu montei aqui. Então, quando você abre essa simulação, você tem aqui, inclusive, ó, uma parte, quando você faz o login, você vai ter uma parte de atividades dos professores que você pode consultar. Então, aqui, ó, para professores, ó, tá vendo? Você tem várias atividades que foram criadas e que foram postadas por professores aqui, tá vendo? Essas que tem o selinho, elas são criadas pela equipe mesmo do FET, para que você possa usar isso de uma forma contextualizada. Mesmo que esteja em inglês ou em espanhol, você pode tentar também traduzi-las, mas tem algumas em português. Você vai ver, ó, por exemplo, aqui, ó, tipos de energia, em português, então tem algumas de professores ou de Portugal ou do Brasil que já também fizeram e postaram. E se você fizer uma legal, você pode também colocar aqui. Então, pode compartilhar aqui para quem quiser usar, tá? Bom, e aí, voltando aqui, agora eu vou voltar e parar de compartilhar minha tela, para voltar lá para os meus slides e encaminhar aqui também para essas apresentações finais que eu tenho que fazer, inclusive para a gente poder voltar com a Isabel, continuar conversando. Mas tem um ponto legal que eu gosto para criar essas investigações, que é a WebQuest. Eu não vou aprofundar em WebQuest, tá? Porque levaria muito tempo, mas basicamente a WebQuest é uma lógica de você criar atividades colocando referências online para que o aluno vá lá, busque informações e tenha que criar alguma coisa, né? Então, depois tem um texto legal no blog da Lilian Bassic, inclusive, se você for lá no blog dela, lilianbassic.com, você consegue achar essa referência e ela explica bem o que é a WebQuest, mas tem muitas referências na internet sobre isso. Então eu deixo aqui como uma sugestão, porque ajuda você a problematizar o uso do GeoGebra, do FET, ou mesmo de uma visita online, né? Eu não vou pegar apenas um museu e falar, ó, veja, vai lá, participe dessa visita virtual no museu. Não, seria legal que eu pudesse criar um processo investigativo. Então a WebQuest me ajuda nessa criação, tá bom? Então, conheçam a WebQuest, vou deixar aí como dica para vocês continuarem aprendendo após a nossa conversa. E aí, gente, um ponto legal dos recursos digitais é que você possa coletar evidências. Então, quando a gente não consegue enxergar os alunos que eles estão fazendo, pedir para ele mandar um print, uma foto, alguma coisa, para saber se ele realmente está usando. E aí também conectar com as atividades presenciais. Então, eu me preparo num simulador, conecto isso com aquilo que eu vou fazer em sala, né? Eu usei com vocês esse, eu mostrei para vocês o Edpuzzle, e eu vou deixar um recurso bem legal que eu gosto, que é o Padlet também. E aí eu vou deixar um link aqui, que é o triad.me/recursos, que é um site da minha empresa, mas que tem muitos tutoriais que eu gravo. Assim, eu gosto de ficar gravando tutorial para professor, para ajudar professores, e tem todos esses recursos lá, tá? O FET, o PHT, ou mesmo no YouTube, procura lá o nosso canal que você vai encontrar a playlist de tutoriais. Então tem muita coisa legal lá para você aprender, e aí assista os vídeos. Lá eu explico, para quem gosta de ver com mais detalhe, eu explico exatamente como você abre, como você cria uma conta, como que você usa, que propostas você pode usar com os estudantes. E todos esses que a gente viu, né, até agora, o GeoGebra e o FET, são gratuitos, e são recursos muito bons, inclusive que estão na língua portuguesa, então vale super a pena conhecer. Certeza que vai enriquecer muito a tua prática, e não só os recursos, mas como aplicá-los, né? Então, tudo isso que a gente conversou aqui, pensa quando você estiver planejando as atividades e conhecendo esses recursos digitais, tá? Bom, eu vou deixar aqui, antes de eu ir só, já vou passar aqui para não ter que voltar para os slides, eu vou deixar aqui uma pesquisa, que se vocês quiserem fazer o download depois, é uma pesquisa sobre ensino híbrido que a gente fez com escolas, pais e professores, para entender a percepção do ano passado, a Lilian que fez lá da Tríade, e um e-book também que fala mais sobre ensino híbrido. Então, nesses endereços vocês podem baixar, como é um vídeo, depois pode pausar, voltar, pegar esses endereços aqui. E vou deixar já o meu contato também, de e-mail aqui, que é o leandro@triade.me, caso alguém queira me escrever. Não acabou, tá, gente? Por favor, a gente ainda vai conversar mais, tem mais coisas aí. Mas eu estou deixando já o meu contato aqui para que vocês possam, caso queiram me escrever, a gente não precisa voltar para os slides, tá bom? Agora eu vou chamar a Isabel, e aí a gente vai continuar a nossa aqui sobre as perguntas e o tema do nosso webinar. Quantos recursos digitais interessantes, não, Leandro? Eu imagino assim que
deve causar também no professor uma certa assim, será que esse é válido ou aquele, né? Enfim, é importante ter essas referências, né? Buscar essas referências, né? Com esses tutoriais, com esses sites, esses links, né? Que possam realmente dar subsídios ao professor fazer a escolha correta e também, né? Buscar dentro do seu contexto, né? Educacional, da sua prática pedagógica, pensar, né, na utilização deles de acordo com o seu currículo, de acordo com o seu projeto, né, incentivando os alunos também nessa busca, né, e nessa participação mais ativa, né, que o aluno tenha esse papel importante de ser um protagonista desse processo também, né, na construção. Como você deu como exemplo, vídeos, né? Até tem aqui o comentário de uma professora também, que comentou que ela incentiva muito que os vídeos sejam feitos pelos alunos, para que eles tenham essa participação. E isso é fundamental nesse relacionamento, nessa construção desse modelo, né? Tem uma pergunta aqui que eu queria trazer para você, que é uma dúvida da professora, não sei se ela é professora, mas é da Valdete Aparecida Zanini. Ela traz a seguinte pergunta: a aula transmitida em sua íntegra para a parcela dos alunos está correta? Por exemplo, 35% na escola e o restante assistindo a mesma aula online. Você vê isso como válido? Quer dizer, é o que a gente tem para o momento, né? É o momento que a gente está vivendo, né? Nas condições que a gente está de isolamento, uma parte presencial, uma parte online, e se isso é válido, se isso traz algum impacto, ou se é uma proposta já pensando num modelo híbrido. Perfeito. Boa pergunta, excelente essa pergunta. Eu, assim, como professor, se eu tivesse que escolher o modelo, com certeza não seria esse, porque ele não é simples de ser executado, né? Você transmite uma aula, cuida de um grupo presencial, um grupo que está em casa ao mesmo tempo. Mas a gente também não pode ser super crítico em relação a isso, porque para muitas escolas essa é a única possibilidade, né? Uhum. Então, é uma forma de fazer com que os alunos continuem aprendendo. Quando a gente estudou ensino híbrido, esse é um modelo que quase não aparece na literatura antes da pandemia. Ele é chamado de high flex, né? Ou hot, here or there, que é aqui ou lá, né, do inglês. E esses modelos, eles servem para resolver um problema de logística, né? Então, como é que o professor atende dois grupos ao mesmo tempo? Particularmente, eu tenho tentado criar rotas paralelas. Então, quando eu estou com um grupo que está em casa, o outro grupo que está conectado está fazendo alguma atividade, e aí depois eu troco. Então, eu fico com um grupo que está ali presencial, eles estão fazendo alguma coisa, eu estou conversando com quem está em casa. Eu acredito que é mais potente, mas é muito mais complexo fazer isso, né? E acho que isso necessariamente não é ensino híbrido, né? Isso é o que a gente está fazendo para conseguir continuar com esse processo de aprendizagem agora. Porque eu tenho certeza que quando a gente voltar para o presencial, olhar para a rotação por estações, sala de aula invertida, é muito mais potente do que a gente transmitir aulas, né? Mas como eu comentei, não tenho como falar, olha, isso não é a minha indicação. Acho que cada escola, cada instituição, ela vai trazer uma necessidade, e aí a gente vai ter que ver se isso alcança, se isso dá conta do trabalho que os estudantes e as famílias também esperam que seja realizado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Mas, assim, pessoalmente, eu acho muito difícil lidar com esse modelo, porque ele é muito cansativo, né? Mas aí tem outras pessoas que não. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele acha que é melhor transmitir a aula, porque daí ele cria uma aula só. Então, ele precisa criar dois processos. Então, tem isso, né? Nunca vai ter um modelo perfeito. A gente vai ter diversos modelos. Eu acho que o que eu acredito muito é balancear esses processos. Então, ao invés de também colocar os alunos ali 7 horas conectados na frente da tela, eles assistem 2 aulas por dia nesse modelo e vão ter tempo para trabalhar sozinhos, como a gente viu anteriormente. Combinar o síncrono e o assíncrono acho que pode ser muito interessante. Bom, Isabel. Eu até diria, Leandro, que a gente está num ensaio para o modelo híbrido, né? Porque de verdade a gente não está vivendo essas condições, as condições, né, ideais para a implementação de uma prática, né, de um modelo híbrido. Porém, a gente, em função da pandemia, os recursos digitais, né, e os processos, a digitalização, a cultura digital é um caminho sem volta, eu também acredito. Então, eu acho que como utilizar, né, e a gente está num processo de preparação para que realmente, né, da escola presencial, 100%, possa ter realmente as contribuições que a tecnologia tem e trazem para a educação. Nós
estamos chegando ao fim do nosso webinar, mas ainda vou trazer uma última pergunta para que a gente consiga fechar esse bloco e caminhar para o encerramento. A Esther Braga, ela trouxe a seguinte pergunta: quais as possibilidades de avaliação no ensino híbrido? A gente vai ter que marcar outra live, só para responder essa. Mas essa é muito boa. Muito boa, não, excelente. Bom, eu acho que a gente tem um olhar para a tecnologia que ela facilita alguns processos, né? Então, a coleta de evidências é muito importante. Então, por exemplo, ali, quando eu criei com vocês uma nuvem de palavras hoje, já é um processo de avaliação, eu estou levantando concepções prévias. E aí, dali, eu vou criar as estratégias com base no que os alunos já conhecem, ou para que eles reconstruam o conceito, ou para conectar o que eu vou fazer com o que eles já sabem. Quando eu utilizo, por exemplo, um vídeo naquele recurso do Edpuzzle, é uma outra estratégia. Agora, lógico, a gente está falando muito de estratégias qualitativas, né? Quantitativas. E as qualitativas, elas continuam pela observação. Então, acho que a mesma visão que a gente tem em sala de aula é a que a gente tem que ter ao longo do ensino híbrido. É entender, recursos digitais potencializam alguns processos, mas nem todos, né? Outros vão fazer parte do que o professor consegue observar e registrar. O que tem sido um problema, e que eu tenho acompanhado algumas escolas, isso realmente não tem sido uma prática que tem sido confortável, né? Tanto para estudantes quanto professores. Tentar simular uma prova, por exemplo, né, no ensino híbrido. Tentar fazer, vamos bloquear de alguma forma a tela dos alunos para que eles façam uma prova num formulário. Isso funciona de uma forma pífia, assim. O aluno ele vai abrir uma aba ali, ele vai caçar, ele vai fazer isso. Então, a gente tem discutido muito quanto a gente consegue trazer tarefas que são mais reflexivas, né? Então, por exemplo, eu leio um texto e faço uma síntese em um parágrafo. Eu assisto a um vídeo e eu gravo um pequeno áudio para contar aquilo que eu aprendi, ou faço um infográfico, um mapa mental. Então, esse tipo de instrumento de avaliação acaba sendo muito mais rico. E mesmo quando você fala em projetos, também fala em atividades mais investigativas, usar rubricas, por exemplo, que são aquelas planilhas onde você tem critérios de avaliação e você tem o detalhamento, para que você possa avaliar a produção dos estudantes. Então, para mim, esses são instrumentos muito ricos, né? E aí, a gente tentar pegar e aplicar uma prova no online é muito difícil, porque se você usar questões prontas, o aluno vai achar as respostas. Se você não usar, ele vai abrir a tela de qualquer jeito. Então, será que esse momento é isso que realmente vai ajudar a gente a avaliar? E aí, por outro lado, a gente poderia ter algumas pequenas entregas de textos e produções dos estudantes, que a gente vai ver se eles estão conseguindo processar esses conteúdos. Talvez não seja a única forma, eu posso usar formulários e coisas mais quantitativas, mas acho que se a gente combina bem esses elementos, a gente tem um olhar até com foco na personalização que a gente já comentou aqui, né? Eu gosto muito dessa parte da avaliação, até por isso eu falei, vamos uma outra live aqui que tem muito assunto para falar disso. Com certeza. Bom, eu entendo que o ensino híbrido, ele permite uma educação 360 graus, né? Será que a gente pode afirmar isso? De que forma que a gente consiga contemplar, né, todos esses aspectos, né, integrais da formação do aluno, não só do aspecto cognitivo, mas também habilidades, né, socioemocionais, principalmente aspectos relacionados ao pensamento crítico, soluções de problema, enfim, são vários, criatividade, a inovação, a escola como um espaço de inovação, né, onde se pense e crie soluções para problemas e situações reais, que é o que o Prêmio Respostas para o Amanhã propõe, né, estimula, né, que estudantes e professores de ensino médio, de escolas públicas de todo o país, possam apresentar, né, ideias, trazer ideias e projetos que usam, né, as ciências da natureza e a matemática, que usam os conhecimentos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática aplicados a uma solução. Então, eu gostaria de passar e reforçar o convite a todos os professores que estão nos assistindo, professores principalmente das áreas das ciências da natureza e da matemática, para que conheçam o Prêmio Respostas para o Amanhã. Vamos assistir? Será que é possível desenvolver projetos de investigação científica e tecnológica com os estudantes? A resposta é sim! Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Solve for Tomorrow, programa global da Samsung. O prêmio.
O prêmio estimula estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil a identificar problemas reais e desenvolver soluções baseadas em ciência e tecnologia, com foco na abordagem STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Como participar? Para participar, o professor ou professora das áreas das ciências da natureza e da matemática e suas tecnologias deve acessar o site da premiação e inscrever a ideia de um projeto elaborado junto a uma equipe de estudantes, que deve ter de 3 a 5 alunos. Já as equipes devem produzir um vídeo depoimento em que apresentem a ideia do projeto, a motivação, como se deu a escolha da situação-problema e qual a ideia para solucioná-la. Um professor pode inscrever diferentes equipes de uma ou mais turmas, desde que os projetos sejam diferentes. Mas atenção! Cada estudante poderá participar de apenas uma equipe. E aí, aceita o desafio? Tudo o que você e seus estudantes precisam é uma ideia que use a abordagem STEM e o desejo de fazer a diferença. Como inscrever o projeto? Preparado para a inscrição? Vamos lá! Acesse o site www.respostasparoamanhã.com.br ou entre no aplicativo da premiação e clique em Inscreva-se. Coloque seus dados cadastrais como professor orientador, informe os dados da sua escola e preencha os dados da equipe. Não deixe de ler e concordar com todo o regulamento e o termo de ciência e responsabilidade dos procedimentos de segurança. Em seguida, clique em Confirmar inscrição e pronto! Você e seus estudantes já estão inscritos. Neste momento, você receberá um e-mail com código e senha de seu projeto, que deverá ser compartilhado com os estudantes da sua equipe. É isso aí. Recado dado. As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Então, acesse o nosso site, respostasparamanhã.com.br. Inclusive, já se sinalize aqui, acesse as nossas redes sociais, acompanhe, porque lá a gente tem muitas novidades, muitos conteúdos também para apoiar o desenvolvimento dos seus projetos. Bom, eu reafirmo o compromisso da Samsung por uma educação de qualidade, uma educação que ensina os jovens a resolver problemas e os apoiar, né, a encontrar o seu propósito. Uma educação que forma jovens conscientes de seu papel na sociedade e que estejam motivados a desenvolver soluções criativas para os problemas da nossa sociedade. Esse compromisso nos faz acreditar num futuro melhor, sem dúvida. Eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui, acompanhando, contribuindo, com comentários, com perguntas. Agradeço aos nossos parceiros, principalmente ao SEMPEC Educação, por estarmos juntos construindo esses caminhos. E, claro, Leandro, queria que passe, inclusive, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a sua participação, na verdade, a sua aula, né? Porque foi incrível, com tantas informações, tantos conteúdos. Certamente a gente teria muito mais coisas para abordar, mas teremos outras oportunidades, e eu agradeço desde já. Isabel, obrigado. Bom, eu que agradeço também, agradeço o time do SEMPEC pelo convite, ao time também de vocês pelo evento e por me chamarem para estar aqui. Eu sou muito feliz de poder compartilhar o que eu estudo, o que eu pesquiso com outros professores, né? Acho que esse é o momento para a gente pensar e planejar como que vai ser esse retorno gradativo. Então, conheça um pouco do ensino híbrido, ele pode ajudar, né, não como uma receita de bolo, mas como algo que te inspira a criar o teu próprio planejamento, os processos que vão fazer sentido para os seus alunos na escola que você trabalha. Então, acho que a minha mensagem é essa, não temos uma receita, temos vários estudos, pesquisas, a gente vai se apropriar disso e cada um de nós vai criar o nosso caminho, né, e compartilhem, porque aí vocês também inspiram outros professores. Então, muito obrigado. Exatamente, saímos daqui muito inspirados com com todas as informações que você compartilhou com a gente, e eu quero também, mais uma vez, convidar o público para se inscrever nos nossos canais, para ativar aí o sininho, porque sempre a gente está postando coisas novas, trazendo conteúdos novos, e teremos um próximo webinar no dia 17 de maio, e contamos com a presença de vocês. Logo, logo, teremos mais novidades para vocês. Bom, quero agradecer, aliás, desculpe, corrigindo, dia 19 de maio, que será o nosso próximo webinar sobre Mundo Maker. Na verdade, a gente vai trazer uma parte mais prática, né, do uso da tecnologia nos projetos e na construção e na ideação de projetos
educacionais. Então, acompanhem para que vocês possam participar conosco. Muito obrigada e até a próxima. Mm-hmm.